Muito bem, lição número 6 da parte de quinta-feira, vamos falar sobre a importância da cruz. Para algumas pessoas, a cruz não significa nada. O que pode um morto fazer para as pessoas que estão vivas? Quando um repórter estava acompanhando um dos grandes nadadores que fazia saltos assim ornamentais, ele percebeu que aquele nadador, todas as vezes que ia para a piscina, ele ia primeiro lá na piscina e molhava a ponta do dedo. O repórter foi lá e perguntou: por que o senhor, toda vez que vai pular, o senhor vai na piscina primeiro e molha a ponta do pé? Ele disse: é porque uma noite eu estava em um conjunto aquático e eu estava então precisando treinar. Já era mais de meia-noite e eu disse: eu vou para a piscina. E com as luzes apagadas eu fui até o local da piscina e subi no trampolim e fiquei durante alguns momentos fazendo alguns exercícios. Então estiquei os braços e abri bem os braços para fazer uma flexão, quando um carro passou na rua e o farol do carro, desregulado, projetou sobre as minhas costas e projetou uma cruz na parede ali daquele clube. Enquanto eu contemplava a cruz que foi formada pelos meus braços abertos, meus olhos pousou suavemente ali na piscina e eu percebi, para meu estremecimento, que a piscina estava completamente vazia. Se eu tivesse pulado, teria morte certa. A cruz me salvou da morte exatamente no trampolim. Eu era uma pessoa afastada de Deus e então procurei saber mais sobre o amor de Deus e me entreguei ao Jesus que morreu na cruz por mim, porque a cruz me salvara de morte certa e eu queria que ela me salvasse da morte eterna, através do sacrifício do Senhor Jesus. Quem visita hoje o Monte do Calvário percebe que há uma trilha sinuosa, bem florida, que leva para um penhasco, para o alto de um monte que dá para um penhasco. As pessoas poeticamente dizem que aquele monte, olhando de longe, tem a aparência de um rosto humano, de uma figura, de uma caveira. Por isso foi chamado o Monte da Caveira ou o Monte do Calvário. Pois uma companhia artística ou turística levou 100 pessoas para aquele local visitar a Terra Santa. Entre eles havia um homem que estava em grande depressão e foi viajar para ver se melhorava ali a sua parte emocional. Ele chegou ali naquele lugar sem nenhuma intenção de entender o significado do que havia acontecido ali. Ele viu ali, era primavera, papoulas e flores amarelas ali por todo lugar, flores vermelhas, e dava um aspecto muito bonito ali no Monte da Caveira. Ele ficou olhando para aquele monte por alguns instantes e perguntou para uma pessoa: o que é tão importante nesse monte que todo mundo vem para cá? A pessoa disse que nesse monte, há mais de 2000 anos atrás, aqui crucificaram uma pessoa especial, o Filho de Deus. Aquele homem disse: como assim? Crucificaram? E o senhor crê nisso? Sim, creio, porque a morte dele não foi o fim de tudo. 3 dias depois, ele voltou a viver. E aquele homem disse: você está falando de quem? Eu estou falando de Jesus Cristo. E ali aquele homem quis saber mais sobre Jesus e acabou entregando o coração a Jesus. A verdade da cruz tocou naquele coração e ele entendeu o projeto de Deus para a salvação do ser humano. A pergunta número 7 da lição diz o seguinte: de acordo com o apóstolo Paulo, qual o significado e a importância da cruz para nós no meio deste mundo tão violento e tão materialista? 1 Coríntios 1, 18 a 24. O apóstolo Paulo escreveu: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o perguntador deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós buscamos e pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e a loucura para os gregos. Mas para nós, que somos chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos a todos eles Cristo Jesus, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, para a pergunta, o que significou a cruz para o apóstolo Paulo e para nós nesse mundo tão materialista? A resposta:
A cruz tem importância de salvação para todos os que creem. Embora o mundo ache uma loucura, porque não conhecem o amor de Deus, a mensagem da cruz é, por assim dizer, é a mensagem que nos leva para a salvação. A cruz centraliza toda a história da salvação do ser humano. Os judeus imaginavam que estavam castigando aquele homem chamado Jesus. Matá-lo numa cruz era o pior escândalo que poderia haver. Era uma morte de suplício aplicada pelos romanos. E quem era crucificado era considerado amaldiçoado. Mas ali na cruz, Cristo se ofereceu para resgatar a raça caída e conseguiu salvar as pessoas não apenas da morte natural, mas também da morte eterna. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz nos livrou da segunda morte, para que nunca a experimentemos por nós mesmos. Nossa gratidão deveria ser constante por esse Salvador maravilhoso que assumiu a nossa culpa e pelas suas pisaduras nós fomos sarados das feridas que o pecado produziu. O mundo estranha que um homem morto possa trazer salvação e tenha poder de salvar outros seres humanos. Mas graças a Deus, o sacrifício de Jesus não terminou na cruz, porque 3 dias depois ele ressuscitou e assim a vitória na cruz foi coroada com a vitória sobre a morte para sempre. O diabo imaginou que prenderia Jesus no túmulo e tudo estaria garantido para ele. Mas Jesus ressuscitando quebrou os grilhões da morte e derrotou Satanás para sempre. O Desejo das Nações, página 520, tem a seguinte citação: quando Jesus, no jardim, aceitou a vontade divina, o conflito se encerrou. Jesus consentiu em honrar seu Pai, fazendo-lhe a vontade e suportando sua maldição, ou seja, a consequência da transgressão da humanidade. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui se vê o que estava envolvido na desobediência de Adão, a morte. E aqui nós vemos o que a obediência do Filho de Deus significa para nós, a salvação. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Quando um recém-convertido veio do maometismo, ele procurou um missionário para que o batizasse. E o missionário lhe perguntou: que ponto você achou mais deficiente na sua religião antiga e mais satisfatório no cristianismo? E o rapaz disse: olha, quando eu seguia Maomé, o maometismo, eu percebi que o maometismo está cheio da misericórdia de Deus. Isso me deixava satisfeito e em paz. Mas quando um dia eu me senti culpado, eu percebi que, apesar da misericórdia de Deus, a justiça de Deus pesava sobre mim ainda. Por isso, para minha alegria, eu percebi que somente na cruz é que eu encontrei a satisfação e a liberdade da minha consciência. Em Jesus na cruz, eu encontrei verdadeira liberdade. Ele morreu em meu lugar. E isso me mostra que ele me perdoou e me purificou de todo pecado. Eu não encontrei isso na minha religião antiga. Encontrei no cristianismo. Deus nos abençoe. Que haja uma bênção para todos aqueles que creem na cruz de Jesus como o meio de salvação. Jesus morreu na cruz. Para os judeus era um escândalo, para os gregos uma loucura. Mas como diz o apóstolo Paulo, mas para nós se tornou a salvação. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Espírito Santo, por essa verdade tão imperiosa que entra em nosso ser e transforma a nossa vida e nos dá condição de dizer: louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Que todos aceitem e se tornem felizes com a condição de que terão a vida eterna um dia. Nós te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Beijo no coração. Jesus nos salvou e a cruz é o grande motivo da salvação. Jesus te abençoe. Tenha uma quinta-feira feliz. Amém.